Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque se vocês são como eu produzo mais vídeos de madrugada por causa do silêncio. Vocês desculpem eu estar hoje com óculos escuros, porque eu tive um problema de saúde essa madrugada e eu estou tendo problemas sérios, eu não estou suportando a luz. Então eu estou botando óculos escuros. Eu sou cego da vista esquerda por descolamento de retina e tenho um problema neurológico desse lado. Bom, eu queria e vou começar uma série falando sobre o universo. Essa coisa que a gente não entende bem, que é um problema enorme, gigantesco, sem fim, como o universo é. Eu queria começar falando que o universo, ele não é perfeito. O universo, ele é como eu vou explicar, um laboratório. Então, eu acho que enquanto as coisas não estiverem todas encaixadas, nós temos um ciclo de universos sendo criados, testados, destruídos, reconstruídos e assim o tempo passa e o universo tenta se encaixar na perfeição, porque a busca principal do universo é a perfeição. E enquanto essa perfeição não for achada, nós viveremos ciclos de universos. Mas não se preocupe, porque isso vai ser eterno, porque o tempo é uma coisa que não tem fim. Muita gente diz que não existe tempo. Bom, se não existe tempo, o Big Bang não teria como se balizar para chegar no momento e eclodir. Então, eu estudo muito, e eu estudei física, mas já faz tempo, e as teorias na época eram teorias que hoje não se aplicam mais, porque nós também não tínhamos capacidade para estudar o universo. Nós não tínhamos como. E ainda não temos. A cada dia que passa, com esse novo telescópio Webb, nós descobrimos coisas que nós nem imaginávamos ser possíveis no universo. Mas coisas acontecem nesse tempo que se passa. E a pergunta principal é falar sobre a palavra singularidade. Bom, singular é a coisa mais simples, né? Então, essa teoria de que o Big Bang surgiu de uma singularidade, ou seja, do nada, é uma grande de uma balela. Ele houve sim, mas antes dele houve um evento. Para ele poder existir, para o nosso universo poder existir, nós tivemos que ter um universo não igual a esse nosso, porque pelas imperfeições e tentativas do universo criar a perfeição,
o universo anterior a esse que nós estamos falhou e cataclismicamente ele se fechou num grande Big Crunch. O que é isso? É a junção de todos os buracos negros que já tinham comido todas as galáxias e só tinha ele e não tinha mais luz, porque eles acabaram com a luz, acabaram com as galáxias, e acabando com as galáxias, eles acabaram com tudo. E nós temos, podemos dizer que nós temos dois universos. Nós temos o universo negativo, que é o que vai para o zero negativo, e o universo positivo, que vai para o mais positivo. Nós vivemos no universo positivo. Nós temos muita dificuldade de entender os meandros do universo negativo por pura incapacidade tecnológica de desenvolver instrumentos, entendeu? De prospecção. Sem prospecção não há conclusão. Tudo é teoria, tudo. Tudo é hipótese. Então, eu me sinto à vontade para lançar a minha hipótese, já que estudioso que sou do assunto e ex-estudante de física da PUC do Rio de Janeiro, lá tinha um acelerador de partículas para fazer testes. Lá eu aprendi computação, que me serviu de ganha-pão na minha vida enquanto eu trabalhei numa grande entidade que eu não vou fazer propaganda de picareta. Então, eu analiso muita coisa e uma teoria que eu não consigo, que eu acho que ninguém consegue entender, é a explicação. Eu vou mais ou menos do moderno para o pregresso e expliquei já para vocês que houve um Big Bang, um Big Crunch. Esse Big Crunch que criou com o acúmulo dos buracos negros no espaço vazio de tudo, só havia buracos negros, formou-se a massa, a tal massa. Não tem ponto nenhum não, que do nada virou um universo. Isso, na minha opinião, é uma balela para enganar a trouxa. O que houve foi um Big Crunch de um universo que não foi perfeito e, com isso, ele mesmo se autodestruiu e deixou a massa, a capacidade para um novo universo ser criado, testado e, quiçá, perfeito. Nós temos aqui a teoria das cordas. Eu nunca toquei violão, mas eu descarto completamente. A minha ideia eu descarto completamente. A teoria das cordas. Eu me sinto uma pessoa embaralhada em novelos de lã com essa teoria e nem tomo conhecimento dela. Depois nós temos o Big Bang escuro. Essa foi a primeira fase do Big Bang.
Escuro porque ele foi constituído do somatório dos buracos negros do universo que sofreu o Big Crunch. E muito longe de ser um Big Bang, o nosso universo tinha tempo e tinha massa e tinha energia, mas não tinha luz. Então, não existia relatividade. A relatividade não pode entrar nesse cálculo, porque não existia relatividade. Era tudo uma massa disforme de buracos negros falidos. Então, o que pode ter acontecido? Como o nosso universo ia arrumar energia se o que tinha mais energia sofreu um Big Crunch e se preparou para um Big Bang? Bom, a única explicação que eu tenho é que, em sendo uma massa que não se tem como aquilatar hoje o tamanho, mas não era um ponto, era alguma coisa já bem grande, né? E era o somatório dos buracos negros do universo anterior ao nosso, que existiu anterior ao nosso. Então, o que poderia ser o gatilho da formação de um novo universo? Nós não tínhamos luz, nós não tínhamos limitações nenhuma imposta pela teoria da relatividade quando dá à luz uma importância de a realização das coisas. O que aconteceu? O que foi o gatilho? Essa é uma pergunta constante de qualquer. E eu sou também um grande observador e concluí o seguinte, muito simples: nós tínhamos toda a matéria a nosso dispor, oriunda do universo anterior, que iria ser novamente transformado no universo para ser testado. A natureza queria testar a perfeição, então o universo anterior não se prestou para isso. Então a natureza se incumbiu de criar outro universo, que por acaso é este em que nós vivemos. Então nós tínhamos todos os elementos para criar, menos a luz, para criar um novo universo. Pois toda a matéria do universo anterior estava compactada ali, só esperando um gatilho. E qual seria esse gatilho? O que teria força suficiente para desagregar aquela massa de matéria negra e fazer com que ela servisse para alguma coisa para a criação do novo universo, que é esse que nós estamos eivado de hipóteses, eivado de teorias, mas
na prática mesmo, muito pouco se sabe por experimentos. Tem uns doidinhos aí que fizeram o colisor de hadrons que querem fazer um sol na Terra para a Terra não ter problema de energia. Bom, quando eles conseguirem isso, a Terra vai virar uma anã branca e vai se evaporar numa grande explosão. É isso que eu tenho a dizer quanto esse dispositivo. E o que então, meu Deus, começou? Bom, com a fartura de matéria compactada que nós tínhamos e que precisava ser lançada ao vazio para a criação de um novo universo, nós temos fartura de deutério na massa primordial. Eu vou chamar de massa primordial, né? A massa negra primordial do nosso universo. Bom, vocês imaginem quintilhões, sextilhões, uma quantidade difícil da gente medir, mas fácil da gente imaginar que não era pouca coisa. Então, o nosso universo, o nosso Big Bang, foi formado por uma explosão de fusão nuclear, mas a níveis astronômicos, como se mais da metade do deutério existente, porque deutério é o que mais tinha, já que ele foi criado no Big Crunch e na massa primordial ele populava por entre essa massa primordial de buracos negros. Bom, agora vocês imaginem dois átomos de hidrogênios, ou se vocês preferirem chamar de deutérios, se fundindo. A energia que ele gera é muito maior do que a equação einsteiniana da energia matéria C ao quadrado. Por que C ao quadrado? Porque Einstein precisava ter uma constante muito alta. Por que ele não botou só a energia da luz? Não, ele teve que elevar ao quadrado para o número crescer e ele teorizar que essa energia era suficiente para formar energia a partir de matéria. Agora, vocês imaginem quintilhões de átomos de hidrogênio na forma de deutério, seu isótopo, se fundindo em cadeia. Um alimentava a fusão do outro e assim foi quintilhões de vezes. A energia gerada é algo que ninguém consegue nem vai conseguir medir, mas concordamos numa coisa: foi um evento cabalístico, mas assim, enorme, infinito é a palavra certa, porque foram infinitas partículas que se juntaram em cadeia, formando
a energia, que essa sim teria a força de quebrar toda aquela estrutura, toda aquela massa, toda a massa primordial de buracos negros compactados no início do nosso universo. E dito isso, com tanta energia, houve uma detonação, obviamente, e foi uma detonação em cadeia. Cada qual gerou energia para o outro, que gerou para o outro, e isso se manteve. E a massa negra, a massa primordial, foi explodida em milhões, bilhões, trilhões, incontáveis buracos negros. Uma explosão, minha gente, não é equânime. Ela é, por isso não chama explosão. Quem já viu uma explosão não vê nada de homogêneo nela. Ela lança coisas grandes, coisas enormes, coisas muito pequenas. Então, assim, nós vamos seguindo. Esses buracos negros foram lançados no espaço vazio agora ao infinito, em uma velocidade infinita. E foram as sementes do novo universo. Porque o nosso universo desabrochou com esse Big Bang de fusão nuclear generalizada. E cada qual seguiu seu caminho numa grande esfera de buracos negros enfraquecidos pela explosão, que foram sendo lançados ao infinito esférico que se formou. Então, a coisa é muito grandiosa, muito grandiosa. Essas sementes tornaram possível, por desdobramento reverso, em estrelas que, por desdobramento reverso em matéria gasosa, plasmática ou rochosa, cada qual dentro da sua área de atuação. Porque a função do buraco negro é absorver para si a galáxia que ele mesmo criou. O buraco negro ingere matéria, compacta ela e cria uma força gravitacional tão grande que tudo volta a ser como era na era do Big Crunch. Bom, então nós temos um universo lançado ao infinito com as sementes para sua criação, ou seja, uma quantidade absurda de deutério que fundido gerou o hélio, que por acaso são as duas primeiras substâncias, primeira matéria
organizada desse novo universo e que propiciou a criação das estrelas, cada qual com o tamanho que o buraco negro demandava a sua formação. Então, a expansão foi a uma velocidade infinita com a mera intenção de atingir o infinito. É tudo ou nada. A criação de um universo é isso. Ou é tudo ou nada. E essa explosão foi um momento X de uma matéria Y numa direção W. Para tudo que é lado, vai um sururu de caroço, como dizem os nordestinos. E assim a semente do novo universo foi criada. E todas as teorias ventiladas não nos arremete a isso. Eles capciosamente afastam a existência do Big Crunch. Mas como poderia ter um Big Bang se não tiver matéria? E de onde veio essa matéria? Do universo anterior. E o nosso era novamente um campo de teste da natureza para tentar fazer um universo perfeito. Assim, buracos negros foram ao infinito e lá indo começaram a formação de galáxias. O nosso universo, esse nosso universo, ele é interessantemente uma coisa que pode até chocar vocês. Ele, segundo o próprio Webb já mostrou, que a teoria do Big Bang há 13,8 bilhões de anos não existiu. Achou-se galáxias formadas há bilhões de anos-luz do que eles esperavam ser o ponto do Big Bang. Já se fala até que o nosso universo tem 26 bilhões de tamanho, em vez de foi criado há 26 bilhões de anos. Então, isso é muito tempo, mas é o tempo necessário que o universo tem para começar a se reconstruir, mas se reconstruir de fora para dentro. Vocês entendem? De fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque lá no infinito as temperaturas eram mais baixas. E o único elemento que tinha energia para alimentar a criação de galáxias, estrelas e planetas era o Big Bang. Então, esse Big Bang é que explodiu e gerou um micro-universo que a gente chama hoje de galáxias. E assim foi, e o Webb mostrou
a viabilidade disso encontrando galáxias muito mais evoluídas do que Andrômeda ou a própria nossa, entendeu? É uma coisa óbvia. E assim, tudo recomeçou. E o afastamento das galáxias comprovam que a energia foi tanta que o nosso universo ainda não parou de se expandir. E o que prova isso é a descoberta de galáxias super antigas que já deveriam estar até mortas, dragadas pelo seu buraco negro, organizadas de tal maneira que nossas galáxias aqui próximas são bebês perto delas. Essa é a prova do que eu digo. O universo começou de fora para dentro. E esse de fora está indo em direção ao infinito. Não se sabe onde vai parar isso. As galáxias mais próximas do Big Crunch demoraram tanto a se formar que até com alguns milhões de anos, parece que 180 bilhões de anos, formou o primeiro Sol. Ora, o primeiro Sol já tinha sido formado há muitos e muitos, há trilhões, quadrilhões de anos, lá no infinito, que o universo já tinha atingido. E em se movimentando, eles foram se adequando e se estruturando da maneira que dava para fazer, como aqui. E o interessante, que é um gapzinho na teoria do Big Bang, é que nós temos galáxias, se elas estão se separando em direção ao infinito, algumas estão se propagando em velocidades diferentes e em velocidade em direções uma da outra. Aqui nós temos Andrômeda, que está em rota de colisão com a Via Láctea, e já detectamos várias fusões de galáxias, confusões de buracos negros, transformações, milhares de transformações que o buraco negro juntou com o outro, aumentou mais força, recriou aquela área. Então, o nosso universo é singular porque ele tenta ser perfeito e, não o conseguindo, se colapsa de novo num outro Big Crunch e prepara o espaço para mais um Big Bang na tentativa da perfeição. Então, não tenho muita coisa a dizer, não vou teorizar, mas Einstein me desculpe, porque a teoria da relatividade sua já está sendo contestada. Ele não tinha os elementos de prospecção
calibrados perfeitamente, ou que ainda não tinham sido inventados. Nós estamos falando do início do século XX, nós já estamos no século XXI, indo para 1/3 do tempo dele. E aí? Um ponto virá isso tudo? Ou os buracos negros serem o semeador das galáxias e o controlador da formação das galáxias, e, depois de formadas, o controlador da montagem dos sóis, e os sóis montando os planetas. Tudo aleatório, tudo aleatório. Tudo se formou como deu o jeito para se formar. Não tem uma regra, uma fórmula para explicar isso que aconteceu. Só teorias. Agora, eu não estou teorizando. Eu estou dizendo o que de fato aconteceu. E o Webb, quando tiver seu sucessor e mudar o modo, quando nós descobrirmos o modo de medir com exatidão as distâncias, nós veremos, porque com a medição tendendo para o vermelho, está dando que o espaço está se expandindo. Claro, isso é óbvio, não precisa medir para o vermelho que o espaço está se expandindo. Ele foi gerado de uma estupenda explosão e lançado ao infinito, então as galáxias só podem estar se expandindo, mas se expandindo e nessa expansão se fundindo em outras galáxias e gerando uma infinidade de corpos e liberando, desabrochando as substâncias, a matéria, a substância, os átomos, todo do universo negativo e do universo positivo. Agora, não sei porquê, todo mundo sabia, desde Pasteur, quando ele estudou com um microscópio arcaico e descobriu o vírus e a bactéria que causavam doenças endêmicas terríveis no final do século XIX. Mas ele não conseguiu ir além disso. Hoje já se tem telescópios eletrônicos a feixes de elétron que conseguem vislumbrar mais profundamente nesse universo negativo. Eu não vou chamar de universo quântico, eu vou chamar de universo negativo, o infinitamente pequeno, a massa básica da concepção de tudo que nós temos hoje no universo positivo. É a teoria de uma das mãos lava a outra. O universo negativo suporta, municia a matéria, organizando-a em matéria, e essa matéria se reorganizando em sóis que, vertendo matéria,
até supernovas, ó, lá nos confins do universo, no infinito do universo, deve estar havendo, nesse momento, explosões contínuas de supernovas. Os sóis de lá são muito velhos. Quantos já foram colapsados? Quantas galáxias já não se pode ver porque não tem sóis? E quanta matéria está lá de novo esperando para se recompor e gerar nesse espaço maior, uma galáxia maior e um buraco negro certamente também maior. É isso. O nosso universo é infinitamente gigante e tudo que acontece nele é infinitamente repetitivo. Ele pegou essa linha e está nessa vertente. E nós temos que esperar que essa vertente crie um universo mais perfeito do que o anterior, que foi destruído no Big Crunch. E a medição pelo vermelho mostra o passado. Então não tem tempo. Se a gente olha e vê o passado, vê o que pode do passado. O Webb não chega, o desvio ao vermelho não chega. A luz que vem do infinito não chega a nós, ou porque não chegou, ou porque não conseguiu vencer a distância e a passagem por várias galáxias, vários buracos negros que capturaram a própria luz e não nos deixam ver o que há nos estertores do nosso universo. Então, não adianta a gente viver de teoria e de experiências questionáveis que são feitas para 50 anos depois serem revistas e reformuladas. Nós vivemos esta fase de vida. E a teoria da relatividade, o nome já está dizendo, é relativa. Pode ser qualquer coisa. Não necessariamente o todo. A velocidade da luz é um bebê. É um bebê em comparação ao nosso universo. Então a gente não pode se valer dela, já que ela é um efeito eletromagnético, ela é distorcida pela passagem perto de qualquer corpo massivo, como os buracos negros e as galáxias. O quão fundo o buraco negro está? Nós estamos num universo esférico. Esse universo tem um centro. Então, os buracos negros vão em que direção? Quanto mais eles se alimentam da própria galáxia que eles organizaram, porque o buraco negro, na concepção que está se evidenciando com a prospecção do Webb, foi criado
pelos buracos negros lançados ao infinito em diversos tamanhos. Então nós temos galáxias enormes e, engraçado, as galáxias vistas agora pelo web lá no infinito praticamente, demonstram isso. Então, velocidade da luz. O problema agora é que o homem pensa, eu vou viajar a outro mundo, a vida existe em algum outro lugar. Claro que existe, mas se a vida existir num planeta só, dentro de uma galáxia, se a Terra for o único planeta que tem vida orgânica, por causa da profusão de carbono, nós temos os extremófilos aqui na Terra que mostram que em condições completamente adversas prosperam, multiplicam-se e vivem muito bem lá nas fossas abissais dos oceanos. Então, os oceanos, que são pequenas distâncias, né, de profundidade, nada pode barrar o infinito. E o que acontece? Quem te garante que nós, quando formos e descobrirmos um novo modo de medir com mais exatidão as distâncias reais das galáxias, nós teremos, com certeza, respostas que o universo, já imaginou, está parecendo expandir-se, porque nós estamos vendo o que já passou há bilhões de anos. Então nós não sabemos, com certeza, aparentemente as galáxias estão se afastando. Claro, elas são eventos de uma grande explosão e ainda estão sendo criadas por buracos negros que estão se arremetendo ao infinito e devorando as galáxias. Então, minha gente, por favor, rasguem esses livros, rasguem esses cálculos, prospectem, lancem aparelhos cibernéticos a distâncias maiores do que o web, quiçá fora do nosso sistema solar, que influi muito gravitacionalmente nesses objetos. Mas isso não é possível, porque se ele for para fora da galáxia, ele vai sofrer interferência, não dos planetas e do Sol, onde o web está. Ele vai começar a sofrer a interferência de uma galáxia. Então, nossa medição continuará sofrendo interferências. Então, o que eu tenho a dizer é isso. O universo começou lá, não daqui. Aqui está o recente, comprovadamente pelo desvio para o vermelho. Mas esse desvio para o vermelho já pode ser contestado em alguns casos, mas em outros não.
Aí tem-se uns acertos e tem-se os erros. Na minha conclusão, nós temos mais erros do que acertos. A única coisa que está se acertando nessa confusão toda é o universo, porque ele precisa se acertar para poder sobreviver. É isso aí, minha gente. Até a próxima. Falarei mais algumas coisas, porque o assunto é infinitamente grande. Assim desejo a vocês que vocês tenham saúde, porque, como vocês podem ver, de 2 dias para cá, minha saúde se escafedeu. Por isso eu estou de óculos escuro aqui, porque a claridade que eu preciso para transmitir minha mensagem está me causando dores atrozes no nos meus globos oculares, principalmente do lado esquerdo. Então, já que eu não tenho, eu desejo a vocês saúde, que assistam meus vídeos com carinho, com perseverança e com meu pedido de pensarem como Aristóteles, que era um grande observador e dele gerou coisas que nós usamos até hoje. Não teorias, leis. Nós precisamos de leis. Se nós quisermos voar além das estrelas, da nossa estrela, por dentro da nossa galáxia, não vai ser com a teoria relativista que a gente vai conseguir. Tem algo a mais nessa confusão toda que nos permitirá atingir velocidades infinitas que nos permitirão fazer o que mais nós gostamos, estudar o universo. Até a próxima, então, para vocês. Saúde, muita saúde. Se cuidem, que a saúde brote de vocês e emane para todas suas famílias, amigos, seres queridos. E volto em outra oportunidade, esperando estar melhor, com complementações do que eu estou falando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.